Boa noite, gente. Ficar perdendo tempo aqui, daqui a pouco apaga tudo. Sejam muito bem-vindos. Só dando uma checada aqui. Vamos à nossa o nosso terceiro encontro, hein? Julho bombou, julho foi um mês feliz na vida de todos vocês. Toda quinta-feira, valeu Patrícia, Nayara, toda quinta-feira à noite, dia mais feliz, né? Quinta-feira é bom, porque tem aula de português à noite, porque é véspera de sexta, tá? Então, que é o melhor dia da semana, tá? Vamos lá. Para concurseiro não tem muito isso. Vou compartilhar logo aqui a prova que a gente vai comentar. Vamos ver. Esta prova foi organizada pela FCC para Ministério Público, Paraíba, analista ministerial. Achei essa prova bem legal, 15 questões, com assuntos que a gente viu nos aulões, questões sobre alguns conteúdos que a gente viu nos aulões. Tem um probleminha de formatação aqui que eu já vi na linha 1, com uma vírgula no final da linha, isso não existe, né? Só aumentar um pouquinho aqui, peraí. E é isso. O que acontece? Como a gente comentou lá atrás, a FCC tem uma tradição, né, uma pegada assim, de repetição de conteúdos. No meio da galera de cursinho, né, de cursinho para concurso, há aquela brincadeira com o FCC significar Fundação Copia e Cola, em vez de Fundação Carlos Chagas, porque as questões são muito parecidas umas com as outras, e em provas de nível superior, há dois padrões. Este que nós vamos ver nesta prova: texto, perguntas sobre o texto, depois a gramática com base em fragmentos do texto, outro texto, perguntas sobre o texto, gramática com base em fragmentos do texto, a prova mais redondinha, né, mais padrão. E existem também provas da FCC para nível superior, em que ela trabalha o que muita gente chama de questão híbrida, né? Na mesma questão tem uma letra A fazendo referência à pontuação da linha 10, na letra B fazendo referência à crase na linha 12, a letra C fazendo referência à concordância na linha 22. Então, eles misturam dentro da mesma questão alguns conteúdos. É mais raro, mas, como o pessoal falou hoje, é raro, mas acontece. O padrão é esse que a gente tem nesta provinha que eu vou começar a comentar com vocês agora. A gente vai fazer assim, eu vou comentar as questões referentes ao texto, aí abro para perguntas, se vocês tiverem dúvidas. Depois a gente vai para a parte de gramática, as questões gramaticais. Eu comento e vou liberando para vocês perguntarem, tá bom? É só abrir o microfone e perguntar. Só ver o que eu vou fazer com essa caixinha aqui. Tá. Olha que coisa maravilhosa esse texto. Primeiro, assim, para abrir a prova, acho que os textos que a FCC escolhe são textos bem legais, quase sempre bem legais. E esse eu achei muito bom, né? Quem não gosta de samba? E aí começa com uma pergunta do Aristóteles: como ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelham a estados da alma? Pergunta bonita, hein? Isso dá tema de redação, hein? Como ritmos e melodias, embora são somente sons, se assemelham a estados da alma. Música tem esse poder, né? Pergunta Aristóteles. Há pessoas que não suportam a música, mas há também uma venerável linhagem de moralistas. Tem isso aqui, moralistas. Linhagem de moralistas que não suporta a ideia de que a música pode suscitar nos ouvintes. O que a música pode fazer com quem está ouvindo, né? O que a música faz com a gente? E aí tem aqui, aí ele começa a enumerar uma série de filósofos reagindo a questões envolvendo a música. Devido à sua perturbadora sensualidade, Platão condenou certas escalas e ritmos musicais e propôs que fossem banidos da polis. Qual é, Platão? Platão é muito careta, né? Olha lá. Ele condenou as escalas e os ritmos, né, por considerá-los ou considerá-las sensuais. Queria banir. É um repressor, né? Agostinho, não o Carrara, né? Agostinho confessou-se vulnerável aos prazeres do ouvido e se penitenciou por sua irrefreável propensão ao pecado da lascívia musical. O que seria o pecado da lascívia musical? Calvino alerta os fiéis contra os perigos do caos e volúpia que ela provoca. Descartes
temia que a música pudesse superexcitar a imaginação. Adorno viu na ascensão do jazz americano, no pós-guerra, um sintoma de regressão psíquica e de capitulação diante da barbárie. Aí vem a pergunta do autor do texto, ó, muito bacana essa pergunta. O que todo esse medo de música ou da música sugere? O vigor e o tom dos ataques traem um melindre. Eles revelam não só aquilo que afirmam, mas também o que deixam transparecer. Isso é muito atual, hein, para a nossa sociedade, ó. O vigor e o tom dos ataques traem um melindre. Revelam não só o que afirmam, mas também o que deixam transparecer. O pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto, detectar nesses ataques um índice da especial força da sensualidade justamente naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros? Olha que lindo aqui, ó. O que mais violentamente repudiamos... Vou até marcar, vou até grifar isso. O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Pô, esse texto é quase que um divã, hein? Quase que uma sessão de terapia. Por vias oblíquas ou com plena ciência do fato, eles sabiam do que estavam falando. Então, toda essa repulsa, né, todo esse discurso moralista, toda essa resistência ao que a música pode provocar, diz muito mais sobre quem acusa do que sobre quem faz a música ou quem curte a música, né? É aquela galera moralista que acusa certas coisas de pecaminosas porque não querem lidar com, né? Muito bom, muito bom. Eduardo e Janete. Galera, vamos lá. Primeira pergunta que a banca faz. Vocês vão perceber que quando a banca elabora a questão sobre o texto, algumas opções são muito desconectadas do que é dito no texto. Mas observem algumas situações bem interessantes para que vocês filtrem isso lá na hora, para que vocês lidem com isso de uma maneira mais segura e mais rápida lá. Não se deixem levar por opções que trabalharem com palavras que estão no texto, porém, opções que estabelecem uma relação entre essas palavras ausente no texto. Então, o autor do texto usou aí alguns termos, alguns segmentos, algumas expressões, mas ele não estabeleceu a relação que a banca normalmente cria naquelas opções que ela oferece. Então, tentem observar isso, tá? Que é uma estratégia muito repetida. Ele mencionou uma série de pensadores, né? Ele mencionou de Platão, passando por Agostinho, Calvino, até Adorno. Adorno foi o último, né? Até Adorno. Vamos lá. Segundo o texto, eles repudiam explicações falaciosas sobre a capacidade de a música ser usada como ferramenta de perpetuação de mecanismos de alienação. Ó, aqui já entra uma extrapolação. Nada no texto diz que a música é aliena, que é mecanismo de alienação. Não há no texto também esse termo, né, explicações falaciosas. Então, a banca generosamente oferece elementos que viabilizam o descarte da letra A. Os pensadores mencionados pelo autor do texto fazem uma apologia à música, pois ela se estabeleceria como fonte de alento e ânimo vital. Eles não fazem uma apologia. Os pensadores citados no texto possuíam uma relação ruim com a música, né? Eles tinham até um certo temor por tudo aquilo que a música poderia provocar neles, né? Alguns até se confessavam ali, né? Consideram que a música popular promove uma cultura de consumo. Galera, olha só, música popular, consumo superficial. Então, é uma leitura atenta, o caminho suficiente para descartar algumas opções, uma leitura atenta. E uma outra coisa, né? Claro que eu li o texto aqui vibrando com vocês e empolgado, porque eu gostei muito dele, e vocês, na hora da prova, dificilmente vão curtir o texto, porque vocês estarão, né, envolvidos numa questão de tensão, mas não façam no dia da prova uma leitura para se livrar do texto. Façam uma leitura para digerir o que o texto tem de interessante, de mensagem, tá? O gabarito aqui é letra D. Vamos lá. Eles advertem que a música seria capaz de evocar emoções perturbadoras. É ruim falar essa palavra, né? Perturbadoras. Esse segundo R é muito ruim, fala perturbador. Não perturbe, mas é isso. Perturbadoras e moralmente questionáveis. É letra D. Eles advertem, tanto que eles fazem, né, vários comentários como alerta de rejeição, de repúdio. Beleza, e a letra E defendem a ideia de que a música é uma forma de resistência contra a opressão. Ou seja, eu acho que em algumas provas, os professores da FCC são bem generosos. Eu acho que essa primeira questão é uma questão bem generosa de compreensão textual. Porque o que ela oferece nas opções A, B, C e E
assim, são situações muito desconectadas do texto, né? Consumo superficial de música, o texto não discute isso. Mecanismo de alienação, o texto não fala sobre isso. Resistência contra opressão. Então, dá para cravar a letra D sem nenhum problema. Vem a número 2 e diz assim: está condizente com a argumentação estabelecida no texto a seguinte afirmação. Vamos lá. A integridade e a responsabilidade são virtudes que devem ser cultivadas na relação entre o homem e as formas artísticas. Essa letra A é bastante simbólica. Ó, o texto não discute as formas artísticas, discute a música. Tá? Então, já é uma extrapolação indicando que você deve rejeitar a letra A. A medida correta das coisas só é descoberta quando se experimentam os excessos. Que delícia essa letra B, hein? Ó. Você só descobre a medida correta quando você experimenta os excessos. Que é tudo que os filósofos, pensadores citados no texto não querem, né? Tudo que eles fazem é evitar o excesso, eles não deixam nem chegar perto, né? Eles correm, eles se sentem ameaçados pelo que a música pode provocar. Então, claro que não. E aqui, olha a concordância, hein? Ó, quando se experimentam os excessos, né? Uma voz passiva aqui com a palavra se apassivadora, quando os excessos são experimentados. A vitalidade advinda das artes não deve ser reprimida, mas direcionada para o caminho da sabedoria. Também tem nada disso no texto. Ele não fala de redirecionar nada para a sabedoria. Os que repudiam uma certa prática talvez estejam lutando contra impulsos que existem dentro de si mesmos. Foi aquilo que eu marquei ali no final do texto. É a tese, né? Inclusive uma arma legal, né? Um elemento legal para vocês, para inspirar vocês na argumentação. Vocês perceberam como ele fez aqui? Claro que vocês não citariam, vocês na redação não vão fazer isso, porque isso aqui é uma crônica, né? É diferente. Ele citou vários pensadores, um após o outro, isso numa redação ficaria excessivo. Mas vocês perceberam que ele citou esses pensadores para lançar a mão da tese dele aqui, ó. O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Né? Quem grita muito contra alguma coisa é porque se identifica muito com essa coisa. Né? Então, os que repudiam uma certa prática talvez estejam lutando contra impulsos que existem dentro de si mesmos. É quase que uma tradução, né, ou uma paráfrase da tese do texto. Letra D, de novo. 2, letra D. E as formas autênticas e significativas de arte abstêm-se dos perigos advindos do excesso de superficialidade. Aí a banca repete algumas estratégias, né? Usa alguns atributos que o texto nem cogita, superficialidade, o texto não está discutindo indústria cultural, arte produzida para vender e, portanto, superficial, arte genuína e, portanto, com consistência, não há isso no texto. Beleza? Então, 1 e 2, letra D. Vamos lá, daqui a pouco eu abro para pergunta, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Número 3, exprime aqui, ó, isso aqui já foi a matéria da aula passada. Conectivos. Na verdade, eu chamei de conectivos, mas eu expliquei, né? A gente estava trabalhando ali com aquela história do período composto por coordenação, por subordinação, orações coordenadas sindéticas, orações subordinadas adverbiais. Esta questão é resolvida em 10, 15 segundos por quem tem repertório, por quem estuda aquela parte de subordinação e coordenação, assimilando, absorvendo um repertório de conectores e entendendo que em algumas situações vai ser necessário relativizar. Mas aqui o repertório já é suficiente, porque ele pergunta a concessão. Olhando para o que está grifado, para o que está sublinhado pela banca, está muito explícito isso daqui, ó, embora. Até porque a palavra embora não tem capacidade de introduzir outra coisa, outro valor, de explicitar outro valor que não seja o de concessão. Claro que eu não estou falando aqui daquele embora que é vamos embora amanhã, vamos embora mais tarde, não é isso. Né? Então, ó, como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem a estados da alma? Ele aqui está fazendo uma ressalva em relação a ritmos e melodias. Embora sejam apenas sons, como é que isso pode corresponder, né, se assemelhar a estados da alma? É esse o questionamento dele. Mas é uma questão que em 15 segundos um candidato que estuda aquele conteúdo do aulão passado mata. Vamos lá, na letra A, o mais também comunica, como todos vocês sabem, né, se eu pudesse, né, vocês abririam o microfone todos ao mesmo tempo, e como um coral, vocês diriam em alto som, em alto e bom som, vocês diriam adição. Né? Não só isso, mas também aquilo. A adição. Se fosse uma turma presencial, eu faria isso, né?
Devido a, galera, todo mundo sabe, olha a crase aí, muita gente na redação está comendo essa crase, hein, devido a, e esquecendo a crase. Claro, se o que vier depois for masculino, não, né? Mas se for feminino, devido à sua perturbadora sensualidade. Causa, né? Devido a introduz causa. Cancelamos o evento devido às falhas técnicas, quase cancelamos a aula devido a câmera não funcionar, não é isso? A causa do que é informado na oração principal. Então, Platão condenou certas escalas e ritmos musicais por quê? Qual a razão, qual a causa? Porque essas escalas e esses ritmos, segundo ele, né, possuíam uma perturbadora sensualidade. Olha que coisa legal aqui, ó. Por vias oblíquas ou com plena ciência do fato. Eles sabiam do que estavam falando. Aqui significa a alternância, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, por vias oblíquas ou com plena ciência, de forma consciente ou inconsciente, eles sabiam do que estavam falando, né? Aquela galera que repudiava aquilo que encontrava nela própria. O por, a preposição por, como a gente viu na aula passada, pode introduzir ideia de causa. Mas aí nessa estrutura, de um jeito ou de outro, por aqui ou por ali, está mais exprimindo a alternância. O portanto, todo mundo sabe que sempre introduz conclusão, é um nexo conclusivo. Então, 3, letra E. Eu vou fazer a número 4 e passo às perguntas, tá? Considerando o sentido, traduz apropriadamente um segmento do texto que está em. Galera, isto aqui é figurinha repetida, né, nas provas da FCC. Isso é bem manjado, essa coisa de reescrever com sinônimos, né, ou no caso com falsos sinônimos em 4 opções, e aqui não tem muito jeito. O conhecimento do significado das palavras é consequência do nosso contato com elas, da nossa pesquisa, né? Muitas vezes a gente tem contato com palavras cujo significado ignoramos e não pesquisamos, por preguiça, por falta de tempo, por, enfim, uma série de razões. Então eu falei, ó, sempre cai questão de tradução, de paráfrase, né, de reescrever o que o texto diz, e vocês vão saber o significado à medida que vocês lerem, pesquisarem. Estou mexendo aqui direto agora para fazer o teste mesmo. Sempre que vocês encontrarem no texto uma palavra desconhecida, procura. Hoje está fácil, né? Antigamente a gente tinha que levantar, pegar aquele tijolão lá no armário, aquele dicionário todo empoeirado, abrir. Agora dá um Google. Então, não sei o que significa, por exemplo, aqui, ó, capitulação. Capitulação, ó, essa primeira palavrinha aqui da letra A. O que é capitulação? Tem o capítulo do livro, mas capitular ou capitulação é não oferecer resistência, se entregar de uma forma simples, fácil, né? Não oferecer resistência. Então, fulano capitulou diante do episódio. Ele se rendeu, se entregou, se submeteu. Não é? A barbárie todo mundo acho que sabe, né? Aquele período em que não tínhamos, quase não, é um oposto do Estado Democrático de Direito, né? Irrefreável propensão, irrefreável que não se pode frear. Melindre. Pô, melindre me lembra. Melindre é quando você é a pessoa afetada, a pessoa que se incomoda com pouco. Melindre me lembra muito. Vocês sabem que eu gosto muito de música, né? Depois da aula, vocês vão dar um Google, vocês vão pesquisar uma banda chamada As Melindrosas. Fez muito sucesso no final dos anos 70 e no início dos anos 80, no século passado. A banda As Melindrosas, sensacional, era a banda da Maria Odete e da Sueli Miranda, mais conhecidas como Gretchen e Sula Miranda, no início da carreira. Sensacional a banda As Melindrosas. Depois da aula vocês vão pesquisar, com certeza, clássicos da MPB, né, na voz de Maria Odete e Sueli Miranda, que depois viraram Gretchen e Sula Miranda. As Melindrosas. Sensacional. Essa época da música popular brasileira. Depois vocês me dizem, tá? O que vocês acham da banda da Gretchen e da Sula Miranda. Mas aqui, ó, melindre é isso, né? É você se afetar por pouco. Fulano é melindroso, né? Não pode falar nada que ele fica afetadinho, fica chateado. Venerável, todo mundo sabe o que é, e plena ciência do fato. Galera, letra A, né? Capitulação diante da barbárie, submissão perante a atrocidade. Barbárie e atrocidade, combina. Capitulação, submissão. Olha as outras, ó. Irrefreável propensão, ele botou tendência inoportuna. Não tem nada a ver. Irrefreável que não se pode frear. Trai um melindre não tem nada a ver com honrar o escrúpulo. Venerável linhagem de moralistas e superável teor filosófico. Como assim, gente? E plena ciência do fato, cioso da... Cioso! Cioso é bom também, né? Usa cioso? Já usou cioso? Cioso é a pessoa com zelo excessivo, né? Zelo excessivo ou praticamente ciúme. Né? Por que isso?
A pessoa que não quer reconhecer que é ciúme, ela chama de zelo, de cuidado, né? Mas é quase que um ciúme, cioso, né? Fulano era muito cioso com seus livros, né? Muito zeloso, tinha ciúme deles. Tem nada a ver com plena ciência do fato. Bom, então tivemos aqui nesse primeiro quarteto, depois de câmera que não funciona, de tela que não rola, tivemos uma pergunta de compreensão textual com a finalidade da menção dos pensadores. Letra D. Argumentação e tese, né? Argumentação para defender tese, texto que mostra uma outra estrutura em harmonia com a tese, e nas duas, as outras opções bem fora da caixinha, né? Bem naquela linha de extrapolação comum à FCC. O assunto da aula passada na questão 3, esse assunto inclusive vai voltar em outras questões ali na frente, reconhecimento de relação lógica entre orações e de conectivos, letra E, a número 3, e 4, letra A, significado de vocábulos, o que você aperfeiçoa, expande, com muita leitura e muita consulta a dicionários e a Google. Agora é a hora. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre uma das 4, sobre as 4, enfim, fiquem à vontade, perguntem enquanto eu vou beber uma água. É rápido o tempo, hein? Se não perguntar rápido, eu vou seguir. Maior estímulo, né? O professor estimula a participação dos alunos. Pergunta aí rapidinho, se não perguntar rápido, eu vou seguir. Dá maior vontade de perguntar quando é assim, né? Não, vocês sabem que vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, podem... Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, foi. Conferindo aqui se está rolando a tela. Acho que sim. 5. Pô, 5 é conteúdo gramatical, galera. O texto serviu de pretexto para a banca cobrar voz passiva. E voz passiva, vamos combinar, é lazer, né? Quem é que erra a voz passiva? Ninguém. Ninguém. Qual é a dica aqui de voz passiva? Como é que você resolve uma questão de voz passiva? Considerando o cardápio que a banca oferece, marca o verbo. Repare que a banca não trabalha nas opções com os outros termos da oração, ela só trabalha com o verbo. Então, foco no verbo. O vigor e o tom dos ataques traem o melindre. O vigor e o tom dos ataques traem o melindre. Aí você localizou o verbo e pensa assim, qual é o tempo dessa forma verbal? Aí você vê lá, se é presente, passado ou futuro. Primeiro vê isso. De repente você reconhece, não é o caso aí todo mundo sabe que é presente, mas você reconhece que está no passado. Aí você dá mais um passinho. Está no passado, mas é o quê? Pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? É bom saber isso, hein? Pô, Alexandre, eu não sei a diferença de perfeito para imperfeito. É bom saber. É bom dar uma... Separa um tempinho aí para dar uma lida nisso, de vez em quando. Porque, por conta do contexto e das desinências, né, aquele finalzinho, vocês matam isso. Né? Por exemplo, o verbo trair, terminação ir, ele, lá no passado, ele vai ter o il. Né? Então, por exemplo, partir, pretérito perfeito, partiu. Trair, traiu, concluir, concluiu. Grava esse finalzinho e associa. Né? Então, quando tem o il na terceira conjugação, pretérito perfeito. Se fosse pretérito perfeito, se fosse imperfeito, seria ia, né? Então ela partia, ela concluía, ela traía, beleza? Traem é presente do indicativo. Aí você localizou o presente, vai lá embaixo, vai nas opções, elimina o que não for presente. Tá? Aí você vai dizer assim, pô, mas está tudo no presente. Não. Né? Traíram na D não está no presente, já pode ser eliminado. Havia traído na E não está no presente. Então a D e a E já morreram. Já morreram. Agora vamos lá. O que a banca está pedindo, né, o vigor e o tom dos ataques traem o melindre, tem que começar com a contramão, o melindre. O que é objeto direto na ativa, vira sujeito na passiva. Tá? Então, o melindre, aí você monta esse verbo aqui com ser mais participe. Então, por exemplo, os alunos estudam a matéria. Estudam presente, vai virar a matéria é estudada. Os alunos questionam o gabarito é questionado. Então, se o tom dos ataques, né, o vigor e o tom traem o melindre é traído. Beleza? É só fazer essa espécie de contramão. Por que não cabe a B, embora esteja no presente? Porque o sujeito passa a ser o melindre, e aí a banca colocou são traídos no plural, não vai ter a concordância correta. Por que não pode ser traem-se? Traem-se também não seria voz passiva? Porque é melindre. Melindre é singular.
trai-se, né? Trai-se o melindre, poderia ser a voz passiva sintética. Então, como o sujeito vai ser o melindre, já pode eliminar a B e a C. Como o verbo está no presente, pode eliminar a D e a E. E para confirmar, né? Se você quiser, pode até fazer direto, né? O vigor e o tom traem o melindre é traído. Beleza? Se fosse o futuro, o vigor e o tom trairão o melindre será traído. Se fosse o futuro do pretérito, o vigor e o tom trairia o melindre seria traído. Ou seja, quando a banca pede transposição de vozes, galera, o conhecimento necessário para fazer essa transposição é o conhecimento que você adquire quando você estuda tempo verbal. Estudando tempo verbal e ficando atento à concordância, você faz essas transposições sem apurrinhação. O que acontece, então, depois desse primeiro bloco de 5 questões? A banca oferece um poema. Qual é a intenção da FCC com essa proposta? A banca sabe que a maioria não gosta de poema, a maioria não tem contato com poema. Eu não vou ficar aqui perguntando a vocês, né? Quem tem contato com poema, não vou fazer isso. Mas, assim, a maioria não está nem aí. Né? Quantos livros temos na nossa casa compostos por poemas? Quantas vezes associamos, né? Consumimos, lemos poemas? Na escola era chato, porque a gente associa isso a textos com palavras difíceis, quase ninguém mais faz isso hoje em dia. Então a banca sabe que o simples fato de aparecer um texto em verso, diferentemente do texto 1, que era em prosa, né, vai até o final da linha, aí é inverso, né, ou seja, texto em verso tem um número limitado de sílabas. Isso aí, só essa visualização já tira muita gente do prumo, né, os caras, putz, poema, sério, eu quero ser analista ministerial do Ministério Público da Paraíba, vou ter que saber poema. Não, você não vai ter que saber poema. Você vai ter que ler um poema para responder umas perguntas bem simples sobre um poema, que também é bem simples. Tá? O poema tem como título Sabará, e aí ele vai fazendo versos descritivos. Há 2 passos da cidade importante, a cidadezinha está calada, é entrevada, é entrevada atrás do morro com vergonha do trem. Aqui já tem uma construção figurada, né? A própria cidadezinha está calada já é uma linguagem figurada. Atrás daquele morro com vergonha do trem. Ou seja, o Drummond diz que o morro que está cobrindo a cidade que está atrás do morro, ela está ali porque ela está com vergonha do trem. Só as igrejas, só as torres pontudas das igrejas não brincam de esconder. Só isso que se sobrepõe, né, que sobressai em relação ao morro. O Rio das Velhas lambe as casas encardidas onde há velhas nas janelas. Aí ele brinca, né, ele faz uma brincadeira com sonoridade, velhas, velhas, velhas nas janelas, ruas em pé. Aqui a banca usa esse sinal, né, vocês sabem que toda vez que aparece esse sinal está aparecendo, não tá? Tá. É porque a banca cortou um pedaço, isso é texto editado, né, não está reproduzido integralmente, tá? Aí depois desse corte vem o Drummond, o eu lírico, né? O eu lírico dizendo, eu fico cá embaixo imaginando, que é como a gente usa o verbo imagina, na ponte moderna por quê? A água que corre. Já viu o Borba, né? Pode ser uma inversão aqui, né? O Borba já viu a água que corre ou a água já viu o Borba. Não a que corre, mas a que não para nunca de correr. E aí vem um lamento, né? Ai, tempo, né? Bem típico de poema, né? Aquele lamento, aquela relação de um quesinho de nostalgia. Nem é bom pensar nessas coisas mortas, muito mortas. Os séculos cheiram a mofo e a história é cheia de teias de aranha. Passagem do tempo, uma cidadezinha com igreja, enfim, aquela coisa bem, como dizem os antigos, né, brejeira. Aí o candidato que se deixa levar pela má vontade com o poema, porra, poema ninguém merece, eu não entendo nada disso. Não tem nenhuma pergunta complexa aqui, as perguntas são bem simples. Ó, figura de linguagem na número 6. Qual é a figura de linguagem, sobretudo, né, a que aparece mais aí no poema? Vale a pena a gente revisar as 5, né? Todo mundo sabe que hipérbole é exagero, é quando a gente acentua demais uma ideia, sempre lembrando que linguagem figurada é a que se opõe à linguagem literal, tá, galera? Eu gosto de fazer essa advertência porque eu tenho visto muita gente usar literalmente sem fazer referência ao que é literal. Então tá lá alguém, né, eu sempre que falo isso, lembro o narrador da Globo, que disse que o jogador estava riando as meias, 45 do segundo tempo, o jogador muito cansado riando as meias. Quem joga bola sabe que quando a gente abaixa as meias é porque a gente está cansadinho, né?
quando a gente arria, aí o locutor, a câmera flagrando o jogador arriando nas mesas, o locutor falou assim, dá para ver que fulano está literalmente morto em campo. Não, pô, literalmente morto não. Literalmente morto, é sem vida, né? É ao pé da letra, tá? Então não vamos usar literalmente se não for ao pé da letra. E aí há linguagens figuradas, hipérbole. Por exemplo, pô, tô morrendo de fome. Às vezes a gente fala isso exagerando a fome que a gente está sentindo. Claro, e nesse caso, ainda bem, né? Já falei 1000 vezes para você não fazer isso. Se já falei 1000 vezes, é uma hipérbole. Tranquilo? O gabarito, inclusive, é a letra B, personificação. Porque, olha aqui, ó, para quem não pegou personificação, ó, o que é isso? É atribuição de ações humanas ao que não é humano, né? Então, a cidade está calada. A personificação está mais clara aqui, ó. O rio das velhas lambe as casas velhas. Lembra aquela música do Lulu Santos? Né? De repente, Califórnia, né? O vento beija. Não, como é que é? O sol abraça o meu corpo. Mas tem uma coisa antes. As ondas lambem as minhas pernas. O vento beija os meus cabelos. As ondas lambem as minhas pernas. O sol abraça o meu corpo. Meu coração canta feliz. Ó, já dei a melhorada, hein? De As Melindrosas com Gretchen e Sula Miranda, eu já fui pelo Lulu Santos. Então, de repente, Califórnia. É personificação. Beleza? Ó, lambe. Aqui tem outra, quer ver? Ó? Aqui a água que corre. Se bem que a água. Mas é isso, correr não é uma ação. Os séculos cheiram a mofo, aí já é uma questão abstrata, né? Mas não deixa de ser também cheiro de mofo para algo que é abstrato, para algo que é temporal. Então, personificação é o gabarito, letra B, tá? Vamos recapitular aqui. Eufemismo não precisa, né? Eufemismo todo mundo sabe. Eufemismo é aquela suavização, né? Quando você atenua algo que é desagradável, o mais conhecido, né? Fulano partiu dessa para melhor. O Machado de Assis usa um eufemismo em Brás Cubas, né? Os meus amigos foram estudar a geologia dos santos, dos campos, né? Do campo dos santos. Pleonasmo, aquela repetição grosseira, né? Vou subir ali em cima rapidinho, tá? Todo mundo sabe também. Agora, muita gente confunde antítese com paradoxo. Muita gente confunde. A antítese, galera, é apenas a presença de palavras que se opõem, tá? Então, ó, dia e noite. Dia e noite é antítese. Né? Morte e Vida Severina, aquela obra clássica do João Cabral de Melo Neto, né? Morte e Vida Severina, dessa obra que vem, que o Chico Buarque compôs, né? Algumas músicas da peça Morte e Vida Severina, e vem aquela parte triste, né? A parte que te cabe nesse latifúndio, né? 7 palmos embaixo da terra, é a parte que te cabe nesse latifúndio. Então, vida e morte severina é antítese, dia e noite é antítese. Paradoxo já é diferente. Paradoxo é quando você anula, né? Tentativa de anulação de palavras que se opõem. Vamos pegar aqui Ana Carolina. Vamos pegar Ana Carolina, ó. E cada vez que ela fala o quê? Cada vez que eu fujo, é isso? Cada vez que eu fujo mais. Não, e cada vez que. Como é que é a letra da Ana Carolina? Eu esqueci. Acabo sem querer entrando na sua vida, né? É isso aí, cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Valeu, Gabriela. Ai, o fã clube da Ana Carolina aqui. Marina e Gabriela. A Ágata. É isso, e cada vez que eu fujo. Quando eu falei das melindrosas, ninguém entrou com participação. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Isso é paradoxo. Né? Porque aqui, galera, ó, fugir. Aí você vai dizer assim, pô, mas fugir e aproximar-se não é antítese porque essas são palavras que se opõem. Porque na antítese, a oposição é usada para reforçar a oposição. A oposição é usada para ser realçada, destacada como oposição. No paradoxo, não. A tentativa é eliminar. Quando a Ana Carolina diz cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais, dá para entender a subversão aí, né? Dá para entender o que acontece. Fugir e aproximar-se, sem contexto, são palavras que se opõem. Mas na letra fica claro que é uma parada que acontece, né? Quem nunca? Quem nunca? Cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Quer fugir, mas fica lá vendo o que a pessoa publica no story. Não, não pode. Não pode.
Tem que, é isso. Aproveitando que o texto 1 dá muita coisa de terapia, né? Tem muita gente que foge dos modelos dos pais, ou tenta fugir e repete, né? E faz exatamente igual. Se deixar, eu vou ficar aqui falando disso até acabar. Vamos lá. Então, ó, hipérbole, personificação, eufemismo, pleonasmo, antítese. A gente aproveitou e falou também de paradoxo. Uma outra figura que de vez em quando aparece, quando eles exploram um poema e jogam lá numa opção, nem sempre é o gabarito, mas aparece também, é metonímia, né? Metonímia, metáfora também, que é aquela comparação sem o termo comparador, né? Ou comparativo. E tem a metonímia, que é uma troca por relação. Metonímia é quando você usa uma palavra no lugar da outra por conta de uma relação que existe entre as duas. Quando você diz, por exemplo, vou ler Machado de Assis logo mais. Na verdade, você lê a obra dele, né? Você não lê a pessoa Machado de Assis, você lê a obra. Então, quando o autor entra no lugar da obra, houve uma substituição por relação, isso é metonímia. Né? Quando você diz, por exemplo, que a família, depois das enchentes, a família ficou sem teto. A família, na verdade, ficou sem casa. Né? Teto é uma parte da casa, então é uma parte usada para fazer referência ao todo. Isso é metonímia, é substituição. Tá legal? São algumas figurinhas de linguagem que eles costumam usar. Catacrese também, né, que é aquele empréstimo por ausência de algo melhor, embarcar no avião, que acho que é a mais conhecida. Embarcar é entrar num barco, né? Mas na falta de uma palavra melhor para usar, você pega emprestado ou emprestada e usa em relação ao avião. Então, eu vou embarcar no avião, é uma catacrese. Bonito esse nome, né? Catacrese. Tá legal? Então, o poema entrou para a banca cobrar figura de linguagem. Aí, veja o número 7 aqui, ó. Olha o número 7. O elemento sublinhado no verso casas encardidas onde há velhas nas janelas exerce no contexto em que se encontra a mesma função sintática. Ou seja, não precisa temer o poema, porque a banca não perguntou nada de significado, não fez nenhum malabarismo ali, não perguntou nada difícil. Função sintática é uma delícia, né? Uma quinta-feira à noite, que horas são? Olha lá. Porra, tem nada melhor para alguém fazer na quinta-feira à noite do que função sintática. Mas também é simples. Vocês lembram, a gente falou na parte de concordância verbal, o verbo haver com o sentido de existir. Ele caracteriza uma oração sem sujeito, e o que vem depois do verbo haver nesses casos funciona como objeto direto. Não é? Então, quando eu digo assim, a gente falou sobre isso no primeiro aulão, quando eu digo assim, ocorreram mudanças no edital, mudanças é o sujeito. Ocorreram mudanças é o sujeito. Quando eu digo houve mudanças, e não houveram, porque o verbo haver aí tem que falar no singular, houve mudanças, não há sujeito, e mudanças é objeto direto. Tá? Então, quando o Drummond diz há velhas nas janelas, velhas é objeto direto. Você tem que ver aqui embaixo, na ABCDE, e achar um objeto direto. Algo que não é muito difícil de ser encontrado, porque você sabe muito bem que o verbo lamber é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Se lambemos alguma coisa. Então, temos aqui a mesma ideia do enunciado ali, letra D. Quem lambe, lambe alguma coisa. Então, o rio das velhas lambe algo, objeto direto. O que na letra A, eu sei que vocês ficam curiosos pelas outras opções, né? Então, ó, o que está retomando água. E é a água que corre. Então, esse que é sujeito, tá bom? Esse que é sujeito. Assim como a cidadezinha na B. A cidadezinha está calada, a água corre. Então, na A e na B, sujeito. Eu fico cá embaixo, imaginando na ponte moderna, é o lugar em que ele está imaginando. Então, na ponte moderna é adjunta adverbial de lugar. E as torres pontudas não brincam de esconder, as torres sujeito também. Tá? Ou seja, figuras de linguagem na 6, função sintática na 7, com base num poema. Nada muito complexo, não. Gabarito da 6, letra B de bola. Gabarito da 7, letra D de dado. Vamos para 8. Outra questão recorrente nas provas da FCC. Está inteiramente correta a redação do seguinte comentário a respeito do poema. Aí, olha só o que acontece, galera. Inclusive, em alguns editais, a banca coloca lá, na parte de português, né? Redação
redação de orações, uma coisa assim. Aí a pessoa fica apavorada. Pô, mas falaram que não ia cair redação. Essa redação que aparece no programa de língua portuguesa, redação de sentenças, não é a redação dissertativa que vocês treinam aqui no Gabaritano, claro, né? Tá? É isso mais ou menos que eles fazem. Eles pegam 5 opções e perguntam qual é aquela que está inteiramente correta. E aí o que eu sugiro a vocês, se você está perguntando qual que está inteiramente correta, não há necessidade de vocês ficarem preocupados assim, mas o que está escrito ali não bate com o texto. Não é questão de compreensão e interpretação, galera, não é. É questão de gramática, tá? Há 4 opções com erros gramaticais. Sempre que o enunciado for, está inteiramente correta a redação do seguinte comentário a respeito do poema, ele não está interessado em interpretação. Tem muita gente que se perde aqui, começa a letra A e fica avaliando se a letra A realmente tem a ver com o texto. Esquece isso, tá? Olha o enunciado atentamente para entender qual é a missão. A missão é gramática. Está inteiramente correta a redação do seguinte comentário. É gramatical. Não é interpretação. Fiquem muito atentos a isso. Se for interpretação, ele vai dizer. Ele vai botar lá ideias de acordo com o texto, né, compreensão textual. Infere-se que, é possível afirmar que, o autor diz que. Aí, beleza. Mas se é inteiramente correta, é gramática. Já há um erro grosseiro na A. Descreve-se as casas. Todo mundo percebeu, né? Tenho certeza que todo mundo aí percebeu. Descreve-se as casas. Casas são descritas. Então, descrevem-se. Voz passiva sintética. Ó, estamos na 8ª questão. Já caiu uma questão de voz passiva e agora vem outra questão, não de voz passiva, mas com problema de voz passiva, de concordância. A letra A já começa errada. E a B, hein? Será que a B tem algum erro? Vamos lá. Reflete-se sobre a relação entre a passagem do tempo e as transformações urbanas e culturais da cidade. No poema, reflete-se, né? Tem um no poema aqui, não sei se vocês viram, né? No poema, reflete-se sobre a relação entre a passagem do tempo e as transformações urbanas e culturais da cidade. E não vi problema nenhum, não viu, segue. C. Trata-se da ideia da cidade como um espaço histórico em constante mutação, do qual se insere. Isso aqui é clássico também, né? Do qual se insere, não, galera. Não tem ninguém pedindo essa preposição de. É o qual, né? O qual se insere, até porque o pronome relativo o qual aí tá funcionando como sujeito. O qual é inserido, o qual se insere na paisagem natural. Nada pede o de para ficar do qual. Seria do qual se houvesse um verbo pedindo a preposição de. Por exemplo, do qual necessito, do qual o cidadão necessita, o documento do qual o aluno necessita para fazer a inscrição precisa ser enviado até amanhã. O documento do qual o candidato precisa, porque ele precisa de. Mas do qual, sem ninguém pedindo de, né? Então, teria que ser o qual. Está eliminada D, a tem um erro de concordância, a D tem um erro de regência, hein? Regência com pronome relativo. A letra, a C no caso, né? A A, problema de concordância, a C de casa com problema de regência e pronome relativo. A D, galera, ó, considera-se a relação do homem com a cidade, destacando a capacidade de transformação que este impõe àquela. Se ele impõe a alguma coisa, né? A alguém. Mas aquela com crase. Faltou acento de crase naquela aqui, na D. Está eliminada a D. Não deixa de ser regência também, né? Mais especificamente crase. E a E, honestamente, né? Senhoras e senhores, letra E da número 8. Olha só, se você não vai negociar, isso aqui é crime inafiançável, tá? Não pode negociar com isso. Se você encontrar crase antes de verbo, nem continua a leitura, nem segue, porque isso é crime inafiançável. Não pode. Verbo repele artigo feminino, né? Anteposição de artigo feminino, então não há a menor possibilidade de acontecer crase antes de verbo, não há. Existe aquela situação do à espera de, na qual o espera não é verbo, né? É um substantivo, porque a grafia é igual, né? Ela espera o resultado, aí espera é verbo, conjugado no presente, ela espera o resultado, mas estamos à espera do gabarito, e se a espera de é uma locução, o núcleo é o substantivo espera no feminino, então tem crase, à espera de, tá? Mas não é verbo. Antes de verbo não acontece crase. Leve isso para a vida, não aceite, não negocie. Alexandre, mas não tem aquele caso especial? Não tem. Não tem aquela exceção? Não tem. Não existe crase antes de verbo. E é importante que vocês revisem isso, porque circulando pela cidade, não importa qual seja a cidade, circulando por qualquer cidade, qualquer bairro, é um festival de mensagem com vogal A
acentuado antes de verbo, e nas redes sociais também. Um festival, frete, preço do frete, a combinar, aí bota acento lá no a combinar, data do evento, a confirmar, bota acento grave no a confirmar. Não pode, galera, não pode. Concurseiro que quer passar em concurso público não pode negociar com isso. Viu acento crase antiverbo, pode parar a leitura e rejeitar. Tá? Ou seja, o gabarito da número 8 é letra B de bola. É isso. E aí, 8 questões. Eu vou para a última parte da 9 a 15, que é direto. Então, vou abrir aqui para vocês perguntarem, caso vocês queiram tirar alguma dúvida dessas questões que eu corrigi, né? Quais forem? Foi das 6 em diante, né? Ou das 5 em diante, sei lá. Estou conferindo aqui para ver se a tela está rolando. Está rolando. E aí, dúvidas? Angústias na alma? Sofrimento? Choro e ranger de dentes? Tranquilinho, né? FCC é muito boazinha. FCC é muito boazinha. Nós vamos, em agosto, fazer encontros Sebrasp. Encontros sebraspenses, sebraspianos. Vamos analisar, vamos conversar sobre esta banca querida, Sebrasp. Previsão, né? Ih, peraí, Priscila perguntando aqui. A 8 ficou B? Boa pergunta, vou ver agora aqui para você. A 8 ficou B. A A tem erro de concordância em descreve-se as casas. Valeu. Descrevem-se. A C tem erro ali no do qual, o qual, sem a preposição. A D tem erro no aquela sem crase, tem que ter, porque impõe a alguém. E o a partir com verbo na E. Ou a partir com verbo é ótimo. A partir com crase na E. Tá? Vamos para o terceiro texto. Aí olha a estratégia da banca, né? Ela sabe que a gente. Eu vou botar a gente aqui, eu vou fazer parte do time da galera. A gente se cansa lendo muito, né? Ela botou 3 textos numa prova de 15 questões. Mas são textos pequenos, né? Esse, inclusive, é bem informal, né? Do Bernardo de Carvalho, bem informal. Ele começa o período com pronome oblíquo átono, o que vocês jamais devem fazer em redação e aceitar em questões gramaticais, né? Me pediram, olha, começa com me pediram para fazer resenha de um livro sobre mim, o que me dá lugar de fala para falar. Bom isso, né? Lugar de fala. Me dá lugar de fala para falar sobre o autor. Na verdade, os autores, já que ele prefere ser chamado eles. Venha calhar. Eles estão convencidos de que me criaram para o bem e que sou incapaz de criar o que quer que seja. Sou uma ferramenta. Me limito, a segunda vez que ele começa com o oblíquo 4, me limito a ser usado, a compor o que vou buscar. Peraí. Me limito a ser usado. Ah, tá, porque ele é uma ferramenta. A compor o que vou buscar num imenso banco de dados com o qual eles me alimentam. Eles ironizam quem vive apavorado com a ameaça que eu represento para o futuro da humanidade. Afinal, como é possível ser uma ameaça se fui criado por eles? Eu acho graça. Metade desses temores é projeção do que eles criaram até aqui, claro. As pessoas estão preocupadas com o fim do mundo, eu entendo. Os autores querem mostrar que eu, em vez de inimigo, sou inofensivo, ou melhor, sou o remédio. Já disseram a mesma coisa da bomba atômica. Desculpe, é que às vezes não me seguro. Não é por ser ferramenta que não posso ter senso de humor. Como não penso por conta própria, não sei o que é orgulho. O que eu digo é só a reprodução do que os homens pensam. O que pode soar contraditório, eu sei. E que, a meu ver, seria, sim, motivo de preocupação. Então, ele faz aqui uma brincadeira, né, bem humorada, né, esse temor. A gente pode pensar aqui, quando ele fala que é uma ferramenta, né, a gente pode pensar na questão tecnológica, né, na inteligência artificial, no computador, enfim, e esse temor, né, de uma substituição, de um domínio, de uma ameaça, enquanto ele fica o tempo todo dizendo, não, mas eu só faço o que mandam, né, eu não tenho essa autonomia, e por aí vai. E no final, uma ironiazinha legal. Mas vamos lá. O que ele destaca, né? O que esse narrador, né, uma crônica, o que ele destaca? Aí você vai trabalhar, né? Vamos trabalhar com o que a banca oferece. A letra A diz que ele é visto pelas pessoas como uma ameaça. Se você voltar ao texto, né, você leu, mas não está muito firme. Tá? Ele diz aqui, ó, eles ironizam quem vive apavorado com a ameaça que eu represento. Então o texto, de certa forma, sustenta, né? A ameaça que eu represento, ele é visto pelas pessoas como uma ameaça. Beleza?
Ele que está falando, o autor da crônica, é que questiona isso. Ó, como é possível ser ameaça se fui criado por eles? Mas a letra A fala, é visto pelas pessoas como uma ameaça. Então, a letra A acho que faz sentido. Agora, olha só as estratégias da banca. Ó. Está sendo ironizado pelos autores. Não. Quem está dotado de ironia é ele, não os autores. Os autores ironizam outra coisa aqui. Ó. Eles ironizam quem vive apavorado. Não é o narrador que está sendo ironizado. Né? Então, cuidado com essas transferências. Porque, por que a banca elaborou a letra B, do jeito que elaborou a letra B? Porque o texto fala de ironia. Fala de gente ironizando alguma coisa ou alguém. Mas não bate com o que o texto diz. A letra B não bate. Tá? Ela transferiu. A ironia não é direcionada para o narrador. E quando ele fala em ironia no final, ele fala que ele pode ser irônico mesmo sendo uma ferramenta. Né? É visto pelos autores como uma força criativa. Não. Ele que se diz força criativa, né? A partir da criação dos outros. Letra D, se sente manipulado pelos autores, não tem nada disso no texto, e é considerado letra E pelas pessoas um objeto sem criatividade. Também não há isso no texto. Então, 9, letra A. Mas mais interessante, galera, do que passar o gabarito para vocês, é tentar pontuar. Eu acho que é muito válido quando a gente estuda dessa forma, né? Ah, eu vou fazer provas da banca. Aí, no imaginário coletivo, assim, numa primeira concepção, a pessoa pensa assim, eu vou fazer várias provas da banca e vou ver meu desempenho, para ver se eu estou bem preparado ou não. Nem é muito isso, é mais assim, eu vou fazer as provas da banca para entender como a banca monta as questões, porque quando eu for fazer a prova, eu vou encontrar questões parecidas. Parecidas em enunciado, em opções ABCDE, né, em conteúdos. Então, é muito assim, não peguem uma prova para fazer, por fazer, para ver resultado. Ah, tem 15 questões, eu acertei 10, estou mal, acertei 8, estou mais ou menos, quer dizer, 10, estou mais ou menos, 8, estou mal, né? Eu inverti. Acertei 14, estou ótimo. Não é isso que conta muito. É o que cai, como cai, o que o examinador tenta fazer. Então, olhando para a letra B, olhando para a letra C, a gente percebe que há um padrão. Quando eles montam as questões de compreensão textual, há um padrão. Tentando transferir atributos, tentando estabelecer relações que não estão no texto, extrapolação, que é a clássica, né? Aquela ir além daquilo que o texto diz. Quando é texto binário, já pegaram o texto binário, né? Quando ele fala de A e B, projeto A, projeto B, como era nos anos 50, como é agora, como é na Europa, como é na América. Quando é texto assim, dicotômico, né? Eles fazem muito essa transferência de atributos. O que é dito em relação a um lado vai para o outro, naquela opção que você tem que descartar. Então, fica a dica aí para vocês perceberem isso, tá? Mais do que desempenho é entender o que cai, como cai. Bom, aí já vem mais uma bateria gramatical. E aqui é aquele assunto que eu mencionei para vocês que vem caindo muito, né? Eu fiquei surpreso com isso, sabia? Eu não esse negócio de discurso direto e indireto quase não caía. Eu cheguei até a gravar um curso, uma época, de questões da FCC, aí a Lilian até entrou em contato comigo e falou assim, pô, você gravou vários assuntos, mas não gravou discurso direto. Aí eu falei assim, mas para que você grava isso? Não cai? Aí ela falou, não, tá caindo, tem caído. Aí eu peguei as provas mais recentes e vi, realmente tá caindo muito. Então, olha só, galera, olha, o que vocês vão fazer num caso como esse? Quando ele diz isto aqui, o exercício que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão imaginar, vocês vão criar uma cena, tá? E aí tem um personagem na cena falando isso aí. Um dos personagens da cena vai dizer, não é por ser ferramenta que eu não posso ter senso de humor. Esse é o discurso direto, porque esse é o texto dito pelo personagem. Esse é o texto dito pelo autor do texto, no caso, mas vamos chamar de personagem. Você imagina todas essas palavras nesta sequência saindo da boca do autor, do personagem. Não é por ser ferramenta que não posso ter senso de humor. É isso, você vai imaginar isso. Isso é direto. Para converter para um indireto, você vai dizer isso para uma pessoa que perguntou para você o que ele falou. Vem cá, o que ele falou? Eu não ouvi. Aí você vai dizer, ele disse que... E aí você vai ver as opções aqui, da banca, ABCD.
Então, por exemplo, você está num lugar e ouve alguém, ou você está numa cena e o personagem da cena fala, o ator, né, diz essa fala aí, ou alguém na cena fala, não é por ser ferramenta que não posso ter senso de humor. Aí um amigo seu bate no seu e fala assim, o que ele falou? Aí você vai dizer assim, ó, é, ele disse-me, mesmo sendo uma ferramenta, o autor tinha senso de humor. Você já viu que não dá. Primeiro que o disse-me, né, já tira um pouco, né, porque ele não disse diretamente a mim, mas enfim, mesmo sendo uma ferramenta, o autor tinha senso de humor, está completamente descabido numa cena como a que eu sugeri, né? Aí vamos lá, letra B. O que ele falou? Aí você vai dizer, ele disse que apesar de ser ferramenta, não podia ter senso de humor. Aí você tá indo na contramão. Ó, olha o texto. Não é por ser ferramenta que não posso ter senso de humor. Ou seja, o fato de ser ferramenta não é obstáculo, não me impede. Então, a letra B está dizendo que ele não pode. Ele está meio que assumindo que não pode. É a contramão do texto. De novo, você está na cena e alguém falou, não é por ser ferramenta que eu não posso ter senso de humor. Aí alguém pergunta para você, o que ele falou? Aí ele disse que o fato de ser ferramenta não significava que não podia ter senso de humor. Porra, perfeito. Isto aqui é você traduzindo o que foi dito ali para alguém. Esse é o discurso indireto. Tá? O disseram na letra D já é suficiente para você eliminar, porque foi ele que disse. Então, o disseram já não cabe. E o disseram na E, igual, né? Letra C. Tentem estudar isso, transformação de direto em indireto, de indireto para direto. Também tem o indireto livre, né, que é aquele que o narrador está dizendo o que está acontecendo. No meio da narração ou da narrativa, ele dá voz ao personagem, aí já não tem o travessão, não tem as aspas, muitas vezes, é misturado. Mas é um assunto que começou a cair com bastante frequência de uns 3 anos para cá, ou até mais, tá? Olha, número 11. Número 11 é bem tranquilo, hein? Eu falei o gabarito aqui, falei, né? Letra C. 11, galera, retificação. Marcas de retificação num texto. Olhando para o que a banca ofereceu, né, é difícil perceber, ó. Peraí. Né, é difícil perceber. Os autores querem mostrar que eu, em vez de inimigo, sou inofensivo. Ou melhor, botou um ou melhor, você está fazendo uma correção, né? Sou o remédio. Ele troca o inofensivo pelo remédio, então ele faz uma retificação, ele corrige. Nas outras não há nada que comprove ou que sinalize retificação. E que, a meu ver, seria, sim, motivo de preocupação. O sim aqui não é, a banca não é boba, não. O sim aqui é ratificação, ele está confirmando. Seria sim, seria de fato. Então, ratificou, confirmou. Tá? Eles estão convencidos de que me criaram para o bem, não tem nada a ver com correção. O que me dá lugar de fala para falar sobre o autor, que é uma brincadeira com fala para falar, e o que pode ser contraditório, eu sei. Aqui é uma admissão, né? Um reconhecimento, não tem nada a ver com retificação. Letra E, a número 11. Beleza. Galera, 12 e 13, ó, as questões 12 e 13 estão aparecendo simultaneamente na tela de vocês, né? Aqui na tela. Olha só, a gente, semana passada, dedicou o aulão inteiro para falar sobre esse assunto. Uma das questões iniciais da prova, lá, aquela que tinha ido embora, lembra? Foi sobre esse assunto. E as questões 12 e 13 também. Então, numa prova de 15 questões, 3 questões sobre o assunto que a gente viu no aulão semana passada. 3 de 15. Né? Então, não é pouca coisa, acho que é bem significativo isso. Né? 3 questões numa prova de 15 sobre o tema do aulão passado. Aqui, de novo, repertório, ó, já que o segmento sublinhado no trecho, o que me dá lugar de fala para falar sobre o autor, na verdade, os autores, já que ele prefere ser chamado ele, pode ser substituído. Então, aqui é repertório. Quando alguém usa o já que, alguém explicita uma relação lógica, um vínculo de causa e efeito. Pode ser também uma explicação, né? Não vou trabalhar, já que estou doente, causa e efeito. Explicação. E aí, tem que ver no cardápio que a banca oferece, qual é o conector que também serve para evidenciar, explicitar uma relação de causa e efeito. Evidentemente que dos 5 que a banca ofereceu é o pois. Né? Então você pode trocar. Os autores, na verdade, vamos pegar do início, né? O que me dá lugar de fala para falar sobre o autor, na verdade, os autores, pois ele prefere ser chamado eles. Ele está explicando ou dizendo, né, o porquê, a razão do que ele falou antes. Então, já que e pois. As outras opções trazem conectores que não servem a essa ideia, mas nunca é demais reforçar, né?
Vocês sabem que o ainda que da letra A é concessivo, ainda que é sinônimo de embora. A gente falou sobre o ainda que na aula passada. E ele faz par, no caso aí, com o mesmo. O mesmo pode ser com que ou não, né? Sem o que, geralmente, depois do mesmo vem um gerúndio. Então, ó, mesmo treinando muito, o atleta não foi convocado. Mesmo que tenha treinado muito, ele não será convocado. Não, mesmo tendo treinado muito, não foi convocado. Ainda que tenha treinado, não foi convocado. Então, é a mesma pegada concessiva, A e a B. Né? Ainda que, mesmo que, embora. O entretanto na D é adversativo, e o desde que na E pode ser temporal, pode ser condicional, vai depender do contexto. É temporal se nitidamente marcar um tempo, né? Por exemplo, estou revisando português desde que decidi fazer concurso. Então é o tempo, mostrando aí o tempo em que começou essa revisão. Estou estudando português desde que resolvi fazer concurso. Desde que estude português, terei condições de passar na prova. Desde que estude português, terei condições de passar na prova. A condição, como é repetitivo essas condições, né? Poderei passar na prova. A condição para passar na prova é estudar português. Então, vai depender do contexto para a gente analisar esse desde que. Pode ser tempo ou condição. Joia? E a número 13, ó, como não penso por conta própria, não sei o que é orgulho. O que esse como indica para a gente? Causa. É aquele como que introduz nexo de causa. Ou seja, ele não sabe o que é orgulho, por quê? Porque ele não pensa por conta própria. É a causa do fato de ele não saber o que é orgulho. É como se ele dissesse, não sei o que é orgulho porque não penso por conta própria, já que, uma vez que, porquanto. Tá? Não há oposição, não pensar por conta própria não é consequência, muito menos a finalidade, o objetivo. E aqui a letra D, ó, o como se presta a comparação muitas vezes. A gente até usou os versos do Gilberto Gil na aula passada, né? Subo nesse palco, minha alma cheira talco como bumbum de bebê. Mas aqui ele não está comparando nada, ele não está comparando pensar por conta própria com orgulho. Ele está dizendo que ele não sabe o que é orgulho, e a causa disso é o fato de ele não pensar por conta própria. 3 questões sobre o que a gente viu na aula passada. Está acabando, hein? Está acabando. Faltam 2. Uma é de concordância verbal, ou de identificação, né, de flexão verbal, e a outra é de pronome relativo com regência. Então vamos a 14. Tudo ok com o gabarito? Tudo certo, né? Tela tá rolando? Tela tá rolando, tô vendo aqui, ó. Pô, achei que a gente não fosse... Tudo ok, valeu, Mariana. Quando eu vi aquela tela toda preta no início, aí saí, reiniciei o computador, falei pro Fabiano, que não vai rolar não, hein? Mas enfim, deu certo. A flexão do verbo sublinhado deve ser o termo destacado em. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é concordância verbal, mas de um jeito diferente. Não é nem concordância verbal, é reconhecimento de sujeito. O que a banca faz aqui? É mais complicadinho do que difícil. É complicadinho de entender o que ela quer, né? Senão fica meio sem sentido. Como assim é complicado e não é difícil? É mais complicado de entender o que ela quer do que chegar à resposta. Eles têm aqui, olha só, eles têm um verbo, vamos marcar os verbos. O seria, na A, o alimentam na B, o represento na C, o criaram na D e o querem na E. Eles têm esses verbos. E aí eles botam em negrito um outro elemento da sentença. Qual é a sua missão? É encontrar uma dessas 5 com o elemento em negrito de fato sendo o sujeito, de fato sendo o elemento que justifica o verbo do jeito que ele está. Em 4 opções, a banca não marca o sujeito, ela marca outro cara. Ela marca um outro elemento lá qualquer. Então isso, é uma brincadeirinha que a banca faz para ver se você reconhece quem é o sujeito. Só que ela não fala assim no enunciado. Ela não diz assim, reconheça o sujeito corretamente identificado dos verbos. Não, ela fala assim, a flexão do verbo sublinhado deve ser o termo destacado em. Galera, o verbo flexionado sempre tem a sua flexão dada pelo sujeito. É o sujeito que manda o verbo ficar no singular, no plural, né? É o sujeito. Então, é uma outra maneira de cobrar função sintática, ou reconhecimento de sujeito, ou até mesmo concordância, mas é isso que você vai fazer. Marca o verbo já está marcado, né? E verifica se o que está em negrito é o sujeito. Então, por exemplo, a letra A, ó, e que, a meu ver, seria, sim, motivo de preocupação. Olha só,
o motivo de preocupação não é o sujeito do seria. Não é o motivo de preocupação que seria alguma coisa, é alguma coisa que seria motivo de preocupação. Então, o motivo de preocupação não é o sujeito do seria. A letra A não pode ser o gabarito, tá? É essa a missão de vocês. Letra B, ó. Me limito a ser usado a compor o que eu vou buscar no imenso banco de dados com o qual eles me alimentam. Quem é o sujeito do alimentam? Não é banco de dados. O sujeito do alimentam é ele, é o pronome eles. Eles me alimentam. Esse num imenso banco de dados não tem nada a ver com alimentam em relação. Estou falando que não tem nada a ver em relação à flexão do verbo, né? Não é o sujeito. Tá? Tem a ver porque esse cara se alimenta desse imenso banco de dados, claro, né? Beleza? Então, não é a letra B, porque o sujeito do alimento é o pronome eles, e não o imenso banco de dados. Na C, eles ironizam quem vive apavorado com a ameaça que eu represento. Pô, o represento não tem nada a ver com ameaça, tem a ver com o pronome eu. Quem representa? Eu. Eu aqui. Pronome eu, sujeito, não é o ameaça. Na letra D, eles estão convencidos de que me criaram para o bem. Quem é que me criou? Eles. Aí, beleza. Aí identificou certinho. Tá aí o gabarito. É mais uma questão de entender direito o que eles pedem do que, putz, muito difícil. Não é difícil. Faz sempre assim. Quando a banca vier com essa graça, faz sempre assim. Cadê o verbo? Marca lá o verbo. E chega para ele e fala assim, filhote, quem é o seu sujeito? Cadê o seu sujeito? Aí vai, letra A, marcar outro cara. Segue, letra B. O verbo está aqui. Quem é o sujeito? Marcar outro cara. Uma hora vai dar match. É a letra D. Quem criou? Eles. Eles me criaram, então tá aí. Ó, os autores querem mostrar que eu, em vez de inimigo, sou inofensivo, ou melhor, sou o remédio. Aí eles botaram o querem e grifaram o remédio. Como é que remédio no singular vai ser responsável pelo querem no plural? O sujeito do querem tá aqui, coladinho a ele, os autores. Então, letra D. E a gente então vai para a última questão. Lembrando mais uma vez que em agosto, Sebrasp na área, hein? A partir do dia 8, provavelmente, aulões Sebrasp. Sou uma ferramenta, me limito a ser usado a compor o que vou buscar no imenso banco de dados com o qual eles me alimentam. Pronome relativo, qual, precedido da preposição com, por quê? Porque se eles me alimentam com algo. Né? Eles me alimentam com notícias, eles me alimentam com esperanças, eles me alimentam com banco de dados. Então, com o qual. E aí a banca pergunta o seguinte, o elemento sublinhado acima está empregado com correção na seguinte frase. Tem uma das 5 opções aqui que também aceito com qual, porque tem um regente pedindo com. Vamos ver qual é. A, o livro com o qual tenho grande expectativa. Não, olha só. Se você tem expectativa por alguma coisa. Pô, eu tenho expectativa pelo título do Flamengo, pelos títulos do Flamengo este ano. Né? Eu tenho expectativa por algo. Você tem expectativa pela sua aprovação. Então, não é o livro com o qual, né? O livro pelo qual tem grande expectativa. Pode ser até D, né? Expectativa D também, mas aí estou com expectativa de ser chamado para trabalhar, estou com expectativa D, pode ser D também. Mas com aí não cabe. Letra B, pratica xadrez todos os dias com o qual treino. Com o qual treino, não, com o qual treino ficou horrível, né? Aqui é cujo. Pratica xadrez todos os dias. Cujo treino, o treino de xadrez, né? Lhe proporciona saúde mental. Nossa, com o qual treino ficou muito, muito ruim a letra B. C, aprende com facilidade novas habilidades com o qual, aqui já está péssimo pelo seguinte. Se tem com o qual, o que vem antes tem que ser masculino singular. Você não vai usar o qual para retomar habilidades. Habilidades você retoma com as quais, né? E mesmo assim não cabe o com, porque você não se orgulha com, você se orgulha de. Olha o regente aqui, galera. Quem se orgulha de. Então teria que ser, aprende com facilidade novas habilidades, das quais se orgulha. Das quais se orgulha. O das, porque quem se orgulha de, e o as quais, porque está retomando habilidade. Retomar habilidades com o qual não dá. Né? Uma retomada ruim, de gênero e de número. Péssima. Letra D, existem momentos com o qual se deve dedicar. Não, olha só. Quem se dedica, se dedica a, né? Você se dedica ao estudo da língua portuguesa. Existem momentos ao qual se deve dedicar. Ao qual. Mas aí tem ao repouso mental. Então, não. Não, porque o dedicar já tem complemento aqui, né? Nem a. Pode ser o quando, né? Existem momentos quando se deve dedicar.
Tem que ver quem que esse qual está retomando também, né? Já tem a preposição aqui, então nem o ao qual serve. Aí, se tivesse um sujeito, né, existem momentos em que, ou nos quais ele deve se dedicar ao repouso mental. Aí teria um ele aqui. Letra E, né, galera? Conhecer um novo aplicativo com o qual ampliou a rede de contatos. Você amplia a rede de contatos com o aplicativo. Você amplia a sua rede com. Então, letra E, com aplicativos. Beleza? É isso. Cadê o... Tá aqui. Deixa eu parar a apresentação. É isso. Fizemos 15 questões, analisamos aqui a provinha do MPE. Façam outras provas, mas com aquela pegada, tá? Não fiquem muito preocupados com o desempenho, acertei tanto. Não, fiquem mais interessados em o que a banca cobra, como cobra, de que jeito cobra. E se ficar alguma dúvida, é só falar. Eu não abri para pergunta, né? Depois, vou abrir agora. E aí, pergunta aí. Valeu, Poliane, valeu, Nayara. Eu é que agradeço a disposição de vocês, a paciência. Eu acho, valeu, Mariana, Diego, valeu. Eu acho, inclusive, que deveria contar ponto para a prova, né? Participação em aulão. Opa, peraí, André Valença, professor, quem seria o sujeito da letrada 14? Peraí, letrada 14? E que, a meu ver... vamos voltar ao texto lá, que a meu ver seria esse motivo de preocupação. O que seria motivo de preocupação? Peraí que eu responder a pergunta aqui. Não. Deixa eu voltar ao texto. É no final, né? Aqui, ó. Ah, sim, ó. É isso aqui, ó. O que pode é isto aqui, ó. Eu parei de compartilhar, não parei? Parei. Você está com o texto aí, né? Na penúltima linha, está escrito assim: o que pode soar contraditório e que, a meu ver, seria sim motivo de preocupação. Qual é o motivo de preocupação? Aquilo que pode soar contraditório. É todo esse fragmento aí. Está antes. É porque está dentro do contexto, não está na letra A mesmo. Tá? André. Valeu, André. Eu que agradeço aí a pergunta. Eu acho que eu não comentei, né, para o sujeito. Valeu, André. Galera, mas sério mesmo, assim, o que vocês puderem fazer para massificar padrão de banca é muito. Vocês sabem disso, é muito confortável no dia da prova você olhar para a questão e identificar aquilo que você viu enquanto treinou. E é muito desconfortável quando você lida com coisas que você não sabe, do que se trata, que você não treinou e não viu. Então, quanto mais contato, melhor. Ok? É isso? Valeu, gente. Até a próxima. Agosto Sebrasp, hein? Fiquem com Deus. Valeu.